E aí, família do Café com Palavra, estamos ao vivo e estamos de volta para essa live maravilhosa que alcança muita gente, que ministra no coração de muita gente, que transforma muita gente. Estamos de volta para mais uma live e o tema de hoje é dependência de Deus. A gente vai falar um pouco sobre essa dependência de Deus. Então você que assiste aqui ao vivo comigo, que assiste essas lives gravadas. Quero que você esteja junto, quero que você se sinta parte, quero que você se sinta pertencente disso aqui, porque isso aqui não é para mim, isso aqui é para você. Tudo que eu aprendo, eu derramo aqui nas lives. É uma forma de derramar tudo que eu venho aprendendo, é uma forma de transbordar tudo que eu venho aprendendo, tudo que eu venho participando, que eu venho absorvendo, é uma forma de derramar sobre a sua vida. Então, seja muito bem-vindo, compartilha para todo mundo, curte a live aí para que possa enviar para mais pessoas, para que a gente possa atingir cada vez mais gente. Bom dia, vó. Fala, Lucão. Esse boné aqui é o boné mais bonito que tem. Que quando tiver, vai estar os dois ali, Café com Palavra e o boné do Legendários ali. Aí vai ser top. A internet parece estar meio ruim aqui, mas tá tudo bem. Vamos lá. Gente, o tema de hoje é dependência de Deus. Voltou ou tá travando ainda, gente? Como é que tá aí? Voltou? Então fechou. Em nome de Jesus não vai travar mais não. Gente, voltou, né? Tudo certo. Então é o seguinte. O que é a dependência de Deus? A dependência de Deus é um lugar onde o próprio nome já diz, a gente se torna dependente de Deus. E a dependência de Deus, ela não pode ser pela metade. A dependência de Deus, ela tem que ser algo completo, 100%. É a dependência de Deus. E eu quero falar do que meu coração tá cheio agora, que foi a montanha, o Legendários. Na montanha lá do Legendários, ela nos levou para um lugar de dependência, porque a gente foi tão moído, a gente foi tão esmagado, a gente passou tanta coisa que se a gente não buscasse a Deus, era impossível, porque o físico já não dava mais e o mental já não dava mais também. A única coisa que nos segurou naquela montanha foi a parte espiritual, foi a dependência de Deus. Então a montanha, ela nos moe, ela nos esmaga justamente para que a gente possa se entregar de fato para Deus e viver essa dependência dele. E quando a gente entra num lugar de dependência em Deus, a gente consegue desfrutar dos milagres que ele tem. Quando a gente entra num lugar de dependência de Deus, a gente consegue desfrutar e viver as maravilhas que ele tem. Porque muitas das vezes a gente quer viver milagres, a gente quer viver maravilhas, a gente quer viver as coisas que Deus tem para nos proporcionar, a gente quer viver o sobrenatural dele, a gente quer viver tudo que Deus tem para nos proporcionar. Porém, a gente não quer ir para esse lugar de dependência dele. Só que essas coisas, essas maravilhas, elas só acontecem quando a gente vai para esse lugar de dependência. Porque quando a gente tá num lugar onde a gente toma o controle de tudo, a gente acaba se tornando alguém que não quer ser dependente de ninguém. E um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher, eles são submissos ao Deus Criador. Eles dependem do Deus Criador. Eles seguem o Deus Criador. Então, é esse tema aqui que eu quero debater com vocês hoje, que eu quero conversar com vocês hoje. Sobre a gente ir para um lugar de dependência de Deus. E a montanha do Legendários, ela é algo que faz justamente isso. É algo que a gente está tão imerso ali e passando por tanta coisa ao mesmo tempo que não tem como não depender de Jesus. Por isso que eu falo, eu escrevi uma legenda e eu vi milagres lá, eu vivi milagres. Então é algo que quando você está no limite e você fala, Jesus, eu não aguento mais, e você entrega para Jesus, ele faz o milagre.
Só que a gente precisa estar nessa posição de dependência. Se você for pegar quase todos os milagres que aconteceram na Bíblia, as pessoas que receberam o milagre, elas estavam em uma posição de dependência. O cego que Jesus curou colocando barro lá no olho, ele estava em uma posição de dependência. O Gessé no tanque de Betesda estava em uma posição de dependência. Todos os grandes milagres, grande parte dos milagres, eles estavam em uma posição de dependência, de depender de Deus, de falar: Deus, eu não consigo mais, eu não posso mais, eu não sei mais, faz. Então, eu quero te incentivar a ir para esse lugar de dependência e começar a dizer para Deus de forma verdadeira, de forma honesta, de forma sincera: Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não quero mais tentar com a força do meu braço, eu quero que o Senhor peleje por mim, eu quero que o Senhor lute por mim, eu quero que o Senhor faça na minha vida, eu quero entregar a minha vida para Ti. Lá no Legendários, nessa montanha que a gente subiu, nesse top, teve um garoto, se eu não me engano, ele tinha 17 anos, 18 anos, era novo, e uma dinâmica que estava tendo lá, esse garoto foi e quebrou o braço. Fraturou, se não me engano, o cotovelo e quebrou o braço no meio da dinâmica. E aí ele foi socorrido, foi pra ambulância. E da ambulância, esse garoto começou a falar: não, eu não quero ir embora, eu quero voltar. Porque os médicos que estavam lá disseram que o garoto tinha que ir embora, que não dava para ele continuar na montanha. Isso, se eu não me engano, foi no segundo dia, então faltavam mais 2. E o garoto falou: não, eu quero voltar pra montanha. E aí os médicos falaram: não, vamos fazer o seguinte, vamos ligar pro seu pai. Se ele liberar, você volta. E aí ligaram pro pai, o pai liberou. E aí ele voltou pra montanha, terminou a montanha com o braço quebrado. E no final ainda deu o testemunho lá do que Deus fez na vida dele. Mas o que ele falou lá na hora? Lá na hora que ele foi dar o testemunho dele, ele falou justamente que quando ele quebrou o braço, ele ficou dependente das pessoas. Ele precisou de pessoas para que possam ajudar eles a arrumar a mochila, ajudar ele a andar, ajudar ele a subir as coisas, ajudar ele em tudo. Ele se tornou alguém independente. E aí ele falou que quando ele quebrou o braço, Deus ministrou no coração dele dizendo que agora não é mais pela força do braço dele. Agora é pelo que Deus vai fazer a partir dele. Pelo que Deus vai fazer através dele. Pelo que Deus vai fazer na vida dele. Porque ele não está mais pela força do braço. Agora ele está dependente de Deus. E quando você entra nessa atmosfera de dependência, você consegue desfrutar da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Quando você entra nessa dependência de Deus, você consegue ver a plenitude dele. Porque você está 100% imerso, você está 100% entregue, você está 100% mergulhado de cabeça nele. E só vai viver os milagres, os sinais e as maravilhas e tudo que Deus tem para nos proporcionar se você se entregar de fato e se você dizer para Ele que você é dependente. Tem vários milagres que eu vi lá no Legendários. Eu, inclusive, vivi uma maravilha. Teve um momento que eu tava com tanto frio que minha mão e meu pé, eles começaram a meio que ficar dormente. E, tipo, eu comecei a ficar com muito frio mesmo, tremendo o corpo inteiro, e eu comecei a pensar: cara, eu não vou aguentar mais. Eu não vou aguentar. Eu comecei a falar isso na minha mente. Eu comecei a pensar: cara, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E aí eu lembrei de algo que um legendário falou: orem sem cessar. Peçam para Deus. Busquem a Deus. E aí foi quando eu lembrei disso. E eu comecei sozinho, a galera andando, eu andando aqui com o meu bastão, e eu comecei a orar, comecei a louvar, comecei a me entregar, comecei a dizer e declarar: Senhor, aquece as minhas mãos, aqueça os meus pés, aqueça o meu coração, porque não sei, eu não tô conseguindo mais. Aí eu comecei a pedir para Jesus: Jesus, eu não tô aguentando, me ajuda. E 5 minutos depois que eu comecei a fazer essa oração, que eu comecei a louvar, gente, de todo o meu coração para vocês, eu comecei a ver a minha mão esquentando, eu comecei a ver o meu pé esquentando, eu comecei a ver o meu corpo inteiro esquentando. E eu comecei a rir sozinho, no meio de todo mundo, e ninguém tava entendendo nada do que estava acontecendo, porque eu tava rindo pra caramba, porque isso tinha acontecido.
E aí, toda vez que via o frio, ou a chuva, ou qualquer outro empecilho ou obstáculo que tentava paralisar, eu começava a orar e começava a louvar. Porque isso simplesmente sumia. É impressionante. Isso dava mais força. Outra história, outro testemunho. O líder da nossa equipe, ele passou mal na subida de uma escadaria para chegar na montanha e passou mal e tudo mais. E todo mundo da família começou a orar. Ele levantou e começou a caminhar de novo. Então, teve vários milagres e sinais e maravilhas que aconteceram por conta dessa dependência de Deus, por conta dessa entrega de Deus. E Ele faz. Ele faz. Então, eu estou te convidando aqui hoje para que você possa se entregar de fato para viver as maravilhas. Não trata Deus como a última opção. Não trata Deus como a última opção. Se você está doente, se você está quebrado, se você está confuso, se você está perdido, não tenta fazer as coisas fisicamente primeiro e depois buscar Deus. Busca a Deus primeiro. Busca a Deus primeiro. Se entrega primeiro. Se torna independente primeiro. Que Ele vai te dar estratégias para que você possa mover as coisas. Se você está, às vezes, com uma dor de cabeça, antes de tentar fazer outra coisa, experimenta orar. Experimenta entregar para Deus. Experimenta pedir alguém para orar por você. Experimenta essa dependência de Deus para você ver o quanto de milagres, de sinais e de maravilhas você vai viver. Porque Ele ainda faz. Nosso Deus é um Deus invisível, mas é real. É um Deus que ele é vivo, Ele está aqui, o Espírito Santo dele está entre a gente, está em nós. Então, Ele é vivo, Ele faz ainda. Só que a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé. Porque grande parte também dos milagres foram através da fé da pessoa que recebeu o milagre. Então não basta só a gente se entregar, a gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar que Ele vai fazer. A gente precisa estar num nível tão profundo em que a gente vai se entregar de fato. Por isso que a montanha do Legendários é algo que faz isso com a gente. Ela nos leva a um nível tão profundo, nos esmaga tanto, a gente passa tanta coisa, tanto obstáculo, a gente é prensado, é tipo a azeitona. A gente é tão prensado, mas tão esmagado, que a azeitona começa a liberar o óleo dela, começa a liberar o azeite. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente foi tão esmagado, foi tão prensado, foi tanto negócio que a gente passou, que a gente começou a liberar o nosso melhor lá. Que a gente começou a se entregar de fato para Jesus. E a gente precisa, na nossa vida, às vezes ser esmagado para liberar o nosso melhor óleo. Então Deus, muitas das vezes, Ele permite que a gente passe por certas coisas, que a gente passe por certos desertos, para que a gente possa liberar o nosso melhor óleo. Se você for parar para ver na própria Bíblia, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, não foi pelo diabo, foi pelo Espírito. Jesus Cristo foi levado para o deserto pelo Espírito. Ou seja, o próprio Espírito nos leva para o deserto também, nos coloca em desafios, nos coloca perto de obstáculos, nos coloca em montanhas para que a gente possa ser esmagado, forjado, para que a gente possa ser moído, para que o nosso melhor óleo possa ser liberado. Então, o próprio Jesus Cristo, Ele foi levado ao deserto através do Espírito, pelo Espírito. Então, muitas das vezes, o próprio Deus permite e nos coloca em desertos, em situações desconfortáveis, em situações em que a gente parece que não vai aguentar mais, justamente para que a gente possa ser moído, esmagado, para que a gente possa liberar o nosso melhor óleo, assim como a azeitona é esmagada, libera o melhor azeite dela. Então, muitas das vezes a gente vai passar por isso. A gente vai precisar ser esmagado. A gente vai precisar passar por um lugar para que esse lugar nos faça se tornar dependente de Deus. Então, se você está passando por uma situação
às vezes desafiadora na sua vida, às vezes desafiadora na sua família, qualquer for que seja a área da sua vida. Tem algumas opções que a gente pode colocar as cartas na mesa aqui. Ou é o próprio Deus te levando para esse deserto para que você possa ser forjado e aí você entrar na dependência dele e liberar o seu melhor óleo. Ou é alguma coisa que você plantou e você está colhendo. Ou é simplesmente algo que está acontecendo ali para você melhorar e aprender em algo. Só que o que muda é a mentalidade que a gente tem em relação às coisas que acontecem com a gente. Porque quando a gente se coloca na posição de dependente de Deus, a nossa mentalidade ela tem que ser uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade onde tudo que acontece vai nos trazer algum tipo de aprendizado, de crescimento na nossa vida para que a gente possa melhorar. Então, essa entrega que você faz para Deus, muitas das vezes é no momento mais difícil que você tem. É no momento onde os médicos não podem fazer nada, é no momento onde advogados não podem fazer nada, é no momento onde líderes não podem fazer nada, é no momento onde o mundo físico ele não pode fazer nada. E aí o sobrenatural de Deus ele acontece. Onde a gente não tem mais perspectiva do que pode acontecer ou do que fazer, às vezes qualquer for que seja o problema. Quando não há mais o que fazer, entra o sobrenatural de Deus. Porque enquanto há algo que a gente possa mover aqui com as nossas mãos, o céu, ele apenas nos dá estratégias. Mas quando as nossas mãos não conseguem fazer mais nada aqui, Deus ele entra com uma intervenção divina diretamente para você. Mas para isso, você precisa se colocar numa posição de dependência dele. Depender de Deus não é seguir ordens. Depender de Deus é você amar tanto a Deus que você quer ser guiado pelo Espírito Santo dele. Isso é a dependência dele. Não é simplesmente seguir ordens. Não é simplesmente seguir algo que ele falou. É simplesmente porque você ama tanto, você deseja tanto, você anseia tanto, que você quer, você deseja ser guiado pelo Espírito dele. E aí entra a dependência de Deus. Aí entra você se entregar completamente para ele. Porque a gente só consegue viver a plenitude dele, a boa, agradável e perfeita vontade dele na nossa vida quando a gente está entregue, quando a gente está dependente. Porque como a gente vai viver a vontade de alguém sem estar entregue para essa pessoa? Como que a gente vai viver a vontade de alguém sendo que a gente não está dependendo dessa pessoa? Então eu quero te levar para um lugar hoje de dependência, onde você às vezes está passando por um deserto e você entender que esse deserto é para te moer, para te forjar, para te esmagar, para que você possa liberar, assim como a azeitona, o seu melhor azeite, o seu melhor óleo. É isso que a gente precisa fazer. É para esse lugar que a gente tem que ir. Esse lugar de dependência, esse lugar de entrega completa. Porque assim a gente vai viver o melhor dos nossos caminhos. E eu quero declarar aqui algo que o Café com Palavra, ele vai mudar a partir de agora. Eu voltei do Legendários totalmente transformado. Eu já quero deixar claro aqui em público que eu sou um novo João, uma nova pessoa, um novo homem, e que agora as coisas vão mudar. O Café com Palavra vai mudar, outros movimentos vão surgir e a gente vai expandir aí em um nível absurdo. E eu conto com todos vocês que assistem as lives aqui. Fechou? A live de hoje foi mais rápida, para dar esse aviso aqui, para falar dessa dependência, dessa entrega de Deus, para que a gente possa ir para os próximos capítulos aí de uma forma mais fluida. Top? Então fecha os olhos aí, vamos agradecer e louvar a Deus. Pai, nós te agradecemos, nós honramos, nós declaramos que o Senhor é Deus, nós declaramos, Pai, obrigado, Pai, por tudo. Agradecido seja o teu santo nome, Jesus. Obrigado por essa live, obrigado pelas pessoas, pelos corações que estiveram aqui. Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor irá fazer. E nós declaramos que tudo que vai acontecer a partir de agora será na dependência do Senhor. Nós declaramos, Pai, que nós somos 100% dependentes de Ti. E nós declaramos em unidade que o Senhor é Deus e o Senhor vai fazer na nossa vida.
o Senhor vai prover, o Senhor vai nos direcionar, o Senhor vai nos capacitar para viver a tua obra. Pai, nós declaramos, Pai, a tua vontade na nossa vida. Nós pedimos a tua vontade na nossa vida e que o Senhor possa, Pai, fazer na nossa vida aquilo que o Senhor quer fazer. Que a gente possa, Pai, ser dependente de Ti. Que a gente possa nos entregar, Pai, por completo, para que a gente possa viver e desfrutar da Tua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, usa-nos, eis-nos aqui para viver a Tua obra, para desfrutar da Tua vontade. Estamos aqui, Pai, pedindo para que o Senhor nos use, para que o Senhor cumpra a Tua vontade nas nossas vidas, para que a gente possa ir para esse lugar de dependência. Obrigado, Senhor Jesus. Eu declaro que essa semana será uma semana abençoada, essa semana será uma semana de vitória, uma semana onde nenhum deserto, nenhum obstáculo, nada vai paralisar, porque você entendeu que tudo isso que acontece é para te levar a um lugar de dependência. Então, ao terminar essa live, ao terminar essa oração, dobre seus joelhos e clame por Jesus e declare que você é dependente dele, e declare que você está 100% entregue a ele. E veja a sua vida se transformar. Amém. Amém, amém. Valeu, turma. Tamo junto. Eu vou falar no Instagram e os próximos capítulos do Café com Palavra. Valeu.